Boa tarde, Matheus e Matheus. Boa tarde. Eu convidei vocês para a gente conversar um pouco sobre o gênero textual conto, já que vocês dois escrevem, né? E eu gostaria que primeiro vocês se apresentassem. Quem quiser começar? Posso começar então? Pode. Então, meu nome é Matheus Roque, eu sou estudante de mestrado em letras. Sempre tive muito desejo, assim, né, de escrever, já fui ensaiando algumas coisas antes, né, mas nunca peguei nada muito sério. E aí, ultimamente, né, nessa quarentena, tem aflorado um pouco a minha criatividade, e eu tenho começado a escrever alguns contos, né, mas sempre com um olhar um pouco da história, né? Da história, porque você é formado em história, né? Sim, eu fiz história também, né, e me deu uma base muito legal para poder repensar, né, um pouco o passado e tudo mais. E aí, na hora de escrever, me vem uns insights assim, muito legais, né? Entendi. E o Matheus Muniz? Bom, eu faço faculdade de administração no IF. Ué, que estranho. Sua tela tá... Peraí, E cortou tudo. não deu pra... É que eu tô recebendo uma ligação de alguém. Ah, não, é por isso. Tô Ele só. está ficando, mas a sua tela tá travada. Tá travada? Tá travada porque você deve ter saído do aplicativo, né? Poder atender a ligação. Ah, tá. Ai, que estranho. Peraí, eu só vou atender essa ligação. Eu não sei quem é. Ele vai saber, né? Ah, agora você voltou. Voltou? Ah. Voltou. Mas você estava falando que você é aluno de administração. No IF, no Campus Neves, Instituto Federal. Ah, sim. Eu também escrevo mais poesia, mas eu escrevo... Pode falar? Não, você escreve mais poesia que você disse, né? Porque cortou um pouquinho. Isso, Mas você escrevo mais escreve conto poesia. também. Escrevo conto também. Isso. Eu gosto muito dessa área de educação e tal, e pude atuar lá no IF nessa área também. Bacana. E como que surgiu o interesse de vocês em escrever conto e, no seu caso, poesia também? Eu penso assim, que... Matheus, está dando para te escutar, mas está realmente muito baixo. Tá. Então eu penso assim, que a prosa sempre me interessou mais, sabe? Claro que eu também gosto um pouco de poesia, mas eu acho que é um gênero mais complicado. Então eu nunca tentei escrever, assim, nunca consegui. Acho que apela muito para esse lado das emoções também, né? E aí eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu pensei em começar pela prosa, né? É claro que o sonho de todo mundo é os romances, né? Só que eu acho que o conto ele é um gênero muito interessante para a gente começar a ensaiar coisas mesmo, né? Então são pequenas histórias, o enredo geralmente, claro, pode ser muito complexo, mas geralmente ele é mais simples, né? Porque se passa em poucas cenas, né? Então assim, eu tentei colocar essas ideias no papel, né? E por essa referência em história, né, que eu comentei, eu fui buscando elementos assim também de coisas que me motivavam, né, inspirações e tal. Então, um dos primeiros contos que eu escrevi, né, agora foi justamente ouvindo uma música, me veio aquela coisa, né? E acaba que o Matheus, ele tem me ajudado muito, né? Eu vou atrás dele toda hora para me ajudar com alguma indicação, alguma ideia. E essas trocas assim que vão enriquecendo muito o texto, né? Entendi. E você, Matheus Muniz, como que você começou a escrever? O que te motivou? Geralmente, eu gosto muito de escrever coisas do dia a dia. Por exemplo, um conto até que mostrei para o Matheus, um dos contos, foi também as coisas de flash, coisas que eu tenho que do nada surge assim, que eu passo a escrever. Começou, eu já era um pouco mais velho quando eu passei a escrever, tinha uns 15 anos, que eu comecei a perceber e tal, e fui desenvolvendo. Mas nada, além de mais também, eu acho que eu sou uma pessoa que não, eu retenho muito o que eu sinto.
emotivamente. Então, a escrita, para mim, acaba sendo uma válvula de escape, Ah, né? tá. Eu deixo fluir mais lá. É uma forma que você consegue colocar para fora. Então, as coisas que talvez de outras maneiras você não tenha tanta facilidade. Justamente. Eu já até medo de falar, por exemplo, sobre amor, coisas do tipo. Lá, eu consigo falar melhor. Entendi. E você começou com 15 anos, então você estava no ensino médio, né? Você É, acha que as aulas de português te influenciaram ou não? Não te ajudaram em nada? Pode ser sincero. ajudaram. Ajudaram. Eu acho que talvez mais a figura do professor do que a matéria em si. Ah, tá. Acho que tem. Agora, conhecer, por exemplo, os movimentos literários me ajudou muito também a ver ali mais ou menos onde que eu poderia encaixar e tal, ou qual que eu gosto mais, a forma que eu gosto de escrever, Entendi. E entende? então, quer dizer, dá perfeitamente para um adolescente já ter esse gosto, né? E já começar a tentar escrever. Foi o seu caso, né? É, Perfeitamente possível. E Matheus Roque agora. Você agora está na Letras, né? Eu acho que você não comentou, você está fazendo mestrado na PUC, não Uhum. é? Isso. Você acha que estudar a literatura no ensino superior, isso também está te ajudando na sua escrita? Como que isso funciona? Tem algumas pessoas não assim, né, troca que vão assim, te não? dizer que estudar crítica, né, literária, ou seja, o modo de analisar a literatura, nem sempre ajuda no momento de escrever literatura, né? Uhum, Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito assim é a questão, principalmente da leitura, né? Eu no ensino médio descobri assim meu amor por história muito cedo. Então assim, as outras disciplinas para mim no ensino médio eu deixei muito de lado mesmo. Hoje eu me arrependo muito disso, claro, mas assim, né? Enfim, na minha vida de adolescente. Então eu estudava muito história, lia muitos textos de história, livros, etc. Então, assim, eu não tive um contato muito cedo com textos literários. Apesar de que eu sempre gostei, mas, assim, os poucos que eu conhecia. Depois que eu comecei a ler mais, aí me despertou um pouco esse interesse em escrever também, sabe? E eu penso que agora que eu estou começando a aprender um pouco mais, né? Essa dinâmica, como que funciona o próprio texto e tudo mais, tem me despertado muito mais interesse, né? De escrever também. Por isso que eu acho que as aulas de português na escola são fundamentais nesse sentido, né? Porque é ela que vai despertar na gente é, essa vontade de escrita, né? E é muito do que o Matheus comentou também. A mediação, né, que esse professor faz é fundamental, né? Nesse incentivo à escrita, né, à leitura, fazendo oficinas, né, de produção de textos, e tal. Então, eu acho muito importante, assim, porque é o que vai não só motivando, mas treinando também. Né? sim, é um treino, né? Já que a gente está falando da escola e você é historiador, né? Eu não sei, o Matheus Muniz, você escreve mais sobre seus sentimentos, né? Você Isso, disse. é. É. Isso. Mas o outro Matheus Roque, você gosta de usar os seus conhecimentos de história. E aí uma coisa que eu estava pensando é que um adolescente, por exemplo, se um adolescente quiser escrever um conto que envolva a história, aí hoje em dia a gente escuta alguns absurdos, né? Há 2 anos mais ou menos eu cheguei a escutar que não teve escravidão no Brasil. Sim. E aí eu pensei, quando esse adolescente ele for fazer uma pesquisa na internet para poder contextualizar o conto dele, fazer uma contextualização histórica. Que dica assim, você daria para ele saber se aquela informação é confiável ou não? Vou fazer um pouco vou dizer um pouco do que eu faço, né, para escrever os meus. Assim. É claro, gente, que a internet tem o mundo inteiro, né, na mão da gente. Só que a gente tem que entender que qualquer pessoa pode publicar o que quiser na internet. Então, não necessariamente é verdade, é confiável e tal. Eu aconselho assim aos alunos pesquisarem os sites mais canônicos mesmo, né, mais conhecidos. Então, Brasil Escola, né, um site interessante, professores que colocam lá, né, e afins. O que me inspira muito
são os textos antigos mesmo. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler jornal do século XIX. Podem me achar louco, mas eu amo. Então, assim, entra no site, por exemplo, do Arquivo Público de Belo Horizonte, no Arquivo Público de Minas Gerais, tem uma parte lá que é de jornais. E aí você entra lá e você, literalmente, mergulha no cotidiano daquela época. Né? Os jornais do século XIX, eles eram pequenos, né? Geralmente de uma região só. Então lá você tem no jornal anunciando que a vizinha está brigando com a outra por causa de uma galinha, que eles estão, enfim. Então são muitas cenas que vão dando ideias para a gente, né? Então acho que essa inspiração em quem escreve sobre história, né, é um bom lugar para se pesquisar. E você acha que esse material é acessível para um adolescente? Assim, é compreensível? Sim, eu acho que é compreensível, porque a linguagem jornalística não é complexa, Não é né? Ela é complexo. uma linguagem popular, é uma Mesmo linguagem sendo um de jornal povo. antigo, você acha que é compreensível, Sim, que não é a complicado? grafia, ela tem algumas diferenças, poucas, né? Mas existem diferenças gráficas, mas assim, é completamente compreensível, né? E o texto, ele é muito fluido, porque é um texto de jornal. Então ele é popular, ele é, né? Então eu acho muito interessante. Eu lembro que no ensino médio a minha professora levou alguns jornais para a gente ler, na aula de história, né? Para a gente poder pensar o contexto da época e tal. E é um exercício muito interessante. Legal. E outra coisa também que eu fico pensando é que às vezes o aluno de ensino médio ou o adulto, os pais desses alunos, falam que literatura é inútil, que não tem por que ficar dando livro na escola. Tem um certo discurso assim, né? E no caso do Matheus Roque, você é historiador e agora você está na letras também, você está fazendo mestrado em literatura. Então, para você tem a ver com a sua profissão. Mas o Matheus Tem. Muniz não, você estuda administração. E mesmo assim você tem esse interesse, né? Então a gente vê que não é uma coisa assim inútil, que traz um benefício na sua vida pessoal, né? Eu queria saber se na sua vida profissional se isso também tem alguma influência ou não. Possui. Eu trabalho, eu sou monitor numa escola de pós-graduação, numa faculdade de pós-graduação, e assim, uma das minhas funções é, por exemplo, notificar aluno, tirar dúvida e tal. Então, assim, nesse sentido, eu preciso muito, a escrita me ajuda muito, saber escrever, saber lidar com isso, tem me ajudado muito até a falar com os alunos, a tirar dúvidas, a encontrar maneiras de comunicar com eles e tudo mais, sabe? Uma coisa que tem me ajudado bastante no estágio, né? No caso do seu estágio. Então, e mesmo sendo uma escrita literária, está te ajudando no dia a dia, né? Na vida e na vida profissional também. Pelo que entendi, né? Também. Então, quer dizer, Também. Apesar de que eu tenho vontade de fazer letras depois, assim, eu tenho muita vontade de seguir para literatura depois. não, muito bom. Mas eu penso assim também, né? Complementando um pouco, que na sociedade que a gente vive, né? Com essa questão do consumo, do dinheiro e etc., as pessoas só veem como útil, né? Essa questão material, assim. Buscar literatura com esse objetivo não vai dar certo, né? Ela não vai te trazer ganho, benefício, assim, nenhum. Então, por exemplo, ler algo vai ajudar no meu dia a dia, assim, de forma mais empírica. Não, né? Mas a literatura ela vai enriquecer a sua vida mesmo, sua forma de olhar o mundo. Né? A lente muda. Que aí você começa a perceber, e quando você lê, você se coloca no lugar do outro. Né? Esse lugar de empatia, assim, eu acho fundamental na literatura. E você permite, né, que você vivencie experiências que você não está acostumado. Né? O que seria uma pessoa passar fome no meio de um deserto? Não sei. Quem sabe se eu lesse uma experiência sobre. Né? Eu acho que tem essa função, assim, de nos colocar no lugar do outro. Sim. Não, muito bom. Então, mesmo que não tenha essa utilidade financeira, igual você disse, a gente vê que tem outras aplicações na vida pessoal das pessoas ou mesmo na vida profissional, né? Para a vida toda, né? Para a Eu vida posso contar toda. um caso? Hã? Eu posso contar um caso? Pode. Não sei quem é a sua professora dessa disciplina, mas ontem a Vera contou um caso muito interessante.
ela disse que um aluno dela ficou de recuperação com ela na escola em literatura. E o pai foi, né, na hora, lá na escola, brigar e xingar, porque ele ia tomar bomba, né, era no final do ano. E aí o pai falou assim, olha, eu sou engenheiro, sou bem sucedido na minha vida e tudo mais, e nunca li um livro de literatura na minha vida. Então, por que meu filho está de recuperação nessa matéria? Ou seja, uma matéria completamente inútil na visão dele, né? E é interessante pensar isso porque muitas pessoas têm essa visão, né? Mas não entendem que a literatura também, de certa maneira, né, o ato de fingir está em todo lugar, né? Num filme que vê, numa série. São transposições, né, dessa literatura. Assim. Então é importante entender isso. A literatura não é só esse canônico que está no Machado de Assis, que é muito bom se as Sim. pessoas... Seria muito bom se as pessoas lessem também, mas não é só isso, né? E por isso que eu achei interessante que o Matheus Muniz não é da área, assim, é administrações sociais aplicadas, né? Ou eu tô errado, é isso mesmo. E envolve matemática, assim, às vezes a pessoa tem aquele pensamento de que não, só a matemática que é importante na escola, português é a gramática tradicional também, e literatura é inútil. Aí a gente vê uma pessoa da administração que escreve e que gosta de ler também, né? Então a gente vê que não é essa regrinha, assim. E pensar também que as pessoas acham que literatura é isso que você comentou, né? É o texto difícil, assim. Não, é muito mais simples do que isso, né? Os gêneros estão aí dos mais diversos. Eu acho, assim, que não existe uma literatura, como os meninos falam, né, chata. Existe difícil, né? Eu, no ensino médio, quando eu tive que ler Machado de Assis, eu acho que a gente teve que ler foi o Brás Cubas. Eu achei aquilo, assim, dificílimo, né? A professora falava, é um defunto que está narrando. Para mim era incompreensível, né? Então, assim, eu acho que são fases da vida, né? Hoje é um dos meus livros preferidos. E, assim, mas são fases. Eu penso que as pessoas têm que começar do início, né? Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, eu descobri com uma amiga na biblioteca um livro do Drummond que tinha aquela poesia da pedra. Gente, mas nós ríamos tanto daquele poema. E a gente, sem mentira, a gente ia no recreio pra lá, lia, e ficava assim, gente, mas não faço de ler. E eu ficava discutindo, tipo, isso é poesia, né? Então, é interessante que a gente ficava brincando, assim, bobo com aquilo, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Só ficava nisso. Então, assim, é engraçado que essa curiosidade também, né? Faz a gente ir vendo. Sim. Mesmo que... porque tem várias... todos os textos, mas o texto literário eu acho que mais ainda, tem vários níveis, entre aspas, de compreensão, né? Então, às vezes, o nível de compreensão que você tem hoje não é o mesmo que você tinha quando adolescente, mas você já tinha uma compreensão daquilo. Sim. A dificuldade também depende muito da sua prática. É como todo conhecimento. O que você via, por exemplo, o que você vê na escola, em química, que parece muito difícil, depois se você for fazer química no ensino superior, aquele conteúdo da escola já não parece tão difícil assim, né? Então, tem a prática. Tem uma progressão. Ainda muito... Oi? Ainda bem. Ainda bem. Não, muito bacana. Então, era mais isso que eu queria conversar com vocês mesmo, saber a opinião de vocês sobre um adolescente, um aluno, porque já que os vídeos que eu gravei anteriormente foram com base em um projeto de ensino que eu fiz para o estágio, então é pensado nos alunos do ensino médio. Se esse aluno do ensino médio, se vocês acham que é viável a escrita deles, e a gente teve o exemplo aqui do Matheus Muniz, que ele começou quando ele estava no ensino médio, né? Então a gente vê que é algo viável. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, se vocês fossem falar com um aluno de ensino médio, assim, sobre a literatura, sobre essa valorização da escola? Matheus. Acho que seria legal. Eu tenho um exemplo lá do IF, né? Que o IF tem ensino médio também, ensino técnico também. E agora, principalmente agora, nessa quarentena, aliás, até o meu professor, ele tem vários projetos que incentivam a literatura, intervalo cultural, clube do livro, concurso de poesia,
que incentiva os alunos a lerem, que incentiva os alunos no debate sobre literatura, até porque lá, né, como é técnico e eles ficam o dia inteiro lá, então acho que é muito interessante que esse meu professor, a ideia dele, que é professor de português lá, de dar um tempo para esses alunos saírem um pouco dessas disciplinas, eu vou chamar assim, disciplinas mais tradicionais, mais regradas e tal, e os alunos terem essa oportunidade de falarem, de conversarem, de fazer justamente sobre arte, principalmente voltado sobre literatura. Ao campus a gente tem isso. Ah, bacana. E você vê o interesse desses alunos? Você percebe se, por exemplo, os que chegam no primeiro ano, se eles chegam com menos interesse e se o projeto consegue ir despertando o interesse deles aos poucos? Você consegue ver uma progressão assim? Eu consigo. Muitos chegam um pouco assim tímidos sobre o projeto, não falam muito e tal, e um pouco depois eles já se soltam, já até fazem coisas mais complexas, como dança, canto, coisas do tipo que exigem uma certa perda dessa timidez. Assim. Então você vê isso sendo aplicado, né? E você vê que funciona. Se funciona lá, pode funcionar em qualquer escola, né? A gente pode pensar nisso também. Né? Pelo menos eu penso assim, eu acho que se funciona no Instituto Federal, no Colégio Técnico Federal, pode funcionar em qualquer escola, seja particular ou pública. É muito importante levar isso para todos os alunos, né? E não só para os alunos que têm acesso ao IF. São poucos que vão ter acesso ao IF, Fotec, Cefet, não é a maioria, né? Então... A maioria. Lá agora tem. Agora eles estão começando a externalizar essas ações aí para escolas estaduais, de ensino médio, principalmente da cidade de Ribeirão das Neves, fazer concursos com a comunidade para tentar puxar um pouco a comunidade para o IF também. Ainda mais agora, nessa situação que a gente está vendo, assim, de tentarem destruir a todo momento a universidade pública. Então, eles dão esse retorno à comunidade muito positivo e têm conseguido mostrar para a comunidade a importância de se ter uma universidade pública, uma escola pública de qualidade, uma cidade que é muito segregada, como Ribeirão das Neves, né, que acaba sendo muito excluída por conta de seu contexto histórico e tal. E aí, quando a comunidade externa do instituto, da universidade, começa a se envolver nas atividades da universidade, provavelmente, mesmo que não seja agora, né, mas no futuro, a gente vai poder ver um efeito que isso vai gerar na comunidade como um todo, né? Exatamente. Começa a se engajar mais, provavelmente a gente vai ver um efeito disso. Eu não sei se você já consegue ver, se é algo muito novo, mas imagino que se não puder ainda, no futuro você vai ter um resultado bacana, né? Muito, bacana. Muito bom mesmo. Está começando, lá é muito jovem, mas a gente está começando a ter já um retorno. Bacana. Você ia falar alguma coisa, Matheus Roque? E você eu ia fez só assim, comentar rapidinho que isso vocês estão comentando é interessante, né? Que começa muito um pouco com o primeiro vídeo que você gravou aqui, né? Dessa série com o Antônio Cândido, falando dessa literatura como um direito, né? E é legal que você pensa, né? Igual o Matheus está dando um exemplo aí, né? De algum lugar que é mais precário e tal. A última coisa que o governo pensa em levar é a arte, né? A última coisa que pensa. Então, assim, é pensar que a arte também é ela que muda, né? As pessoas, que muda os contextos, né? Então, essa é uma grande Você discussão pode que fica. repetir? Passou um ônibus aqui, eu não escutei. Tá bom. Eu falei assim, que essa questão do Antônio Cândido, né? Do direito à literatura, é muito interessante, que a gente pode ampliar com certeza para o direito à arte, de maneira geral, porque muitos lugares, né, mais precários assim, quando o governo pensa em intervir, a última coisa que pensa em levar é arte para essas pessoas, né? Que é justamente o que ajuda a pensar e a entender o mundo com outro olhar, né? Então, por exemplo, você viu uma obra de arte que não te causou nada, mas se causou na outra pessoa, olha como que é interessante se você entendeu por que nela causou alguma coisa, né?
Então, assim, é isso que faz a gente sair do lugar, né, refletir sobre as coisas, né, e tudo mais. Não estou falando de hierarquia de arte, não, né? Sim, Eu acho sim. que Até toda porque arte pode ser uma vale a via de mão literatura dupla, né? Você leva a arte para eles e você busca a e arte deles aprende também. também, Você né? aprende com Exatamente, eles e busca a deles. exatamente. E é legal porque tem muito, hoje em dia, né, trabalhos de escrita na periferia, trabalho de escrita em vários lugares, né, tem até um projeto, se não me engano, que chama Decantando a Favela, alguma coisa assim, Não que eles conheço. vão só contando coisas, assim, é muito interessante. Não lembro se o nome é esse mesmo. Mas enfim, então é trabalho assim das pessoas começarem a contar o que elas veem, né, o que elas vivenciam. E eu acho que é um pouco da experiência que o Matheus começou também, não nesse caso, né, mas a experiência do cotidiano, né? Então você viu ali algo simples e você pode contar sobre, né? Eu acho isso muito interessante. Ainda não cheguei nesse nível, não, mas eu acho interessante. Ah, bacana, gente. Obrigada. Eu acho que o tempo que eu posso gravar aqui no Zoom já está terminando. Eu recebi uma mensagem aqui. Mas muito obrigada pela conversa e vou esperar, né? Tomara que dê resultados, que dê mais resultados esse projeto do IF e esperar que outros lugares também possam ter trabalhos semelhantes, né? E que a gente também possa contribuir de alguma forma para isso, Claro. né? Obrigada, gente.